Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Amarante e nesta aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre os linfócitos, os antígenos e os anticorpos. Estes conhecimentos serão muito importantes para entendermos bem a imunidade adaptativa. Vamos começar pelos linfócitos, que são células do sangue periférico, arredondadas, mononucleares, com citoplasma escasso, medindo de 6 a 10 micrômetros. As células sanguíneas originam-se de células precursoras hematopoéticas pluripotentes, presentes na medula óssea, que dão origem a duas linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. A célula hematopoética pluripotente medular dá origem a dois precursores, o precursor mieloide e o precursor linfóide. Existem várias outras células intermediárias no processo de hematopoese, mas nós vamos direto às células do sangue periférico. Assim, o precursor linfóide dá origem aos linfócitos T, às células natural killer e aos linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos secretores de imunoglobulinas. O precursor mieloide dá origem aos eosinófilos, aos neutrófilos, aos monócitos, que se diferenciam em macrófagos, e aos basófilos, que se diferenciam em mastócitos. Você já deve ter feito um exame de sangue chamado hemograma, que é um importante recurso da medicina laboratorial e nos auxilia, por exemplo, a saber se o paciente está com uma infecção causada por um vírus ou por uma bactéria, se ele está anêmico, e ainda nos fornece informações com relação à contagem relativa e absoluta de leucócitos circulantes. Os linfócitos representam cerca de 40% do total de leucócitos do sangue periférico, mas estes valores podem variar um pouco de acordo com a literatura seguida. E, sobretudo, qualquer método de diagnóstico laboratorial deve ser interpretado de acordo com as características clínicas do paciente. Como nós já vimos, os linfócitos têm origem medular, mas a sua maturação acontece no timo para os linfócitos T e na medula e no fígado fetal para os linfócitos B. Do ponto de vista morfológico, os linfócitos T e B são indiferenciáveis. Você não vai conseguir diferenciá-los em uma lâmina no esfregaço sanguíneo. A diferenciação é feita, portanto, através de marcadores de superfície presentes em sua membrana citoplasmática. Existem três tipos de linfócitos T. Os linfócitos T auxiliares ou helper, que ativam linfócitos B, ativam linfócitos T citotóxicos e ainda ativam macrófagos. Os linfócitos citotóxicos, que são responsáveis pela destruição de células tumorais, células infectadas por vírus e células transplantadas não compatíveis. E, por fim, os linfócitos T supressores, que têm a função de regular o sistema imune. Os linfócitos B, pela sua capacidade de secretar anticorpos, podem ser consideradas as principais células da resposta imune humoral. Entretanto, não são as únicas que participam deste processo. Os linfócitos B são extremamente dependentes da ação de outras células, como as células apresentadoras de antígeno e os linfócitos T auxiliares. E o que são os antígenos? O antígeno é qualquer molécula estranha ao organismo humano que pode causar uma resposta imune, e neste caso recebe o nome de imunógeno, ou o organismo pode desenvolver tolerância. O antígeno não é o patógeno inteiro. São moléculas presentes
na superfície do agente infeccioso, moléculas antigênicas. Além disso, os antígenos apresentam regiões específicas ou sítios de ligação, que são reconhecidos por receptores da membrana citoplasmática do linfócito T ou B ou por anticorpos. Essas regiões recebem o nome de epítopo ou determinante antigênico. Para ser considerada um antígeno, a molécula deve ser estranha ao organismo. Sua estrutura deve ser diferente daquelas encontradas na superfície das células imunocompetentes. A molécula deve ter um peso molecular acima de 5.000 Daltons. Polímeros sintéticos como nylon, teflon e outros, apesar de possuírem peso molecular acima desse valor, não são antígenos, pois são inertes ao organismo. Entretanto, existem moléculas de baixo peso molecular que interagem com anticorpos ou com linfócitos T, mas só induzem uma resposta imune quando ligadas a moléculas carreadoras auxiliares. São os aptenos. Aqui, faz-se necessária a diferenciação entre antigenicidade e imunogenicidade. A antigenicidade é a capacidade de uma molécula ser reconhecida pelo sistema imune como estranha ao organismo. E a imunogenicidade é a capacidade de induzir uma resposta imune, seja humoral, com a produção de anticorpos, ou celular, mediada por linfócitos T. Desta forma, podemos definir que toda molécula imunogênica é antigênica, mas nem toda molécula antigênica é imunogênica. E por fim, vamos falar sobre as imunoglobulinas. As imunoglobulinas são gama-globulinas com propriedades imunológicas produzidas por linfócitos B. Parece simples, não é? Mas tem muito mais para nós falarmos sobre essas importantes moléculas. As imunoglobulinas estão presentes no citoplasma ou ancoradas na membrana de linfócitos B e recebem o nome de receptores de células B, ou ainda na superfície de fagócitos e células natural killer, que, embora não consigam secretar imunoglobulinas, apresentam receptores para elas. As imunoglobulinas são encontradas também na forma solúvel, secretada no sangue e em outros fluidos biológicos, como o leite, o muco e o líquido intersticial, e neste caso recebem o nome de anticorpos. Uma característica muito importante dos anticorpos é a sua especificidade. Cada anticorpo reage especificamente com o antígeno que induziu a sua produção. E qual é a estrutura molecular das imunoglobulinas? Vamos ver? As imunoglobulinas são formadas por 4 cadeias polipeptídicas paralelas, 2 leves e 2 pesadas. Essas cadeias se interligam por meio de pontes de disulfeto. O par leve-pesado denomina-se região variável. O restante recebe o nome de região constante. A parte variável é a que se liga ao epítopo do antígeno. A parte constante determina a solubilidade da imunoglobulina e a sua aderência à membrana citoplasmática, além de outras propriedades. Variações na cadeia pesada determinam as 5 subclasses de imunoglobulinas humanas conhecidas. As imunoglobulinas podem ser da classe IgM ou imunoglobulina M, IgG, IgA, IgD ou IgE. Elas são diferentes na estrutura, na sequência de aminoácidos das cadeias pesadas. A IgM é a primeira imunoglobulina produzida na resposta imune adquirida.
é a imunoglobulina da fase aguda das doenças e das respostas primárias. É também um receptor de antígeno no linfócito B inativo e é muito importante na ativação do sistema do complemento. A IgG é a imunoglobulina encontrada em maior quantidade no organismo humano em suas 4 subclasses. Confere imunidade permanente ou duradoura, é a única imunoglobulina humana que atravessa a placenta. No feto ou no recém-nascido, a IgG provém apenas da mãe, e somente a partir dos 9 meses de idade a criança consegue produzir IgG de forma efetiva. Assim, a IgG materna confere imunidade ao recém-nascido. A IgA é a imunoglobulina que confere imunidade local. São encontradas nas mucosas do sistema respiratório, urogenital e gastrointestinal, e em secreções como a saliva, as lágrimas e no leite materno. É a IgA que impede a penetração de partículas alergênicas e patógenos no organismo. A IgE é a imunoglobulina relacionada com os processos alérgicos. Ela induz a liberação de histamina por basófilos e mastócitos. Estão presentes na hipersensibilidade imediata, nas reações alérgicas como a asma e na imunidade contra eumintos. A IgD é uma imunoglobulina de membrana que atua como receptor para antígenos no linfócito B inativo. E o que são imunoglobulinas de membranas? São imunoglobulinas ancoradas na superfície da membrana citoplasmática de linfócitos B por meio dos fragmentos Fc, com as regiões FAB livres. Cada linfócito B expressa imunoglobulina de membrana com apenas uma especificidade, embora possam ser de classes diferentes, como IgG, IgA e outras. A interação do antígeno com a região FAB da imunoglobulina de membrana no linfócito B leva à sua ativação e expansão clonal, formando plasmócitos que secretam imunoglobulinas específicas contra o antígeno. Um linfócito B maduro inicialmente produz apenas IgM, mas quando estimulado por um linfócito T auxiliar, ocorre um processo bastante interessante chamado de switching, e o linfócito B consegue produzir outras imunoglobulinas, como a IgG, a IgA, a IgE ou a IgD. Os mecanismos efetores das imunoglobulinas são a neutralização direta do patógeno, a ativação do sistema do complemento, a ativação de macrófagos pela opsonização, a facilitação da citotoxicidade mediada por células, a indução da degranulação dos mastócitos e a hipersensibilidade, mas isto será visto em aulas futuras. Aguardo vocês lá.